No casamento da minha irmã, vivi uma das maiores humilhações da minha vida, bem ali, na frente de todos os convidados. Eles achavam que eu ficaria calada, como sempre fiz. Mas aquele momento, que deveria ter sido apenas mais um episódio de desprezo familiar, acabou se tornando o ponto de virada que mudou tudo. Quando o pai do noivo percebeu o que estavam fazendo comigo, ele interrompeu a festa inteira, e, a partir dali, minha vida tomou um rumo que ninguém esperava, nem mesmo eu. Se você quer saber como uma única atitude expôs todas as máscaras da minha família e abriu o caminho para a maior virada que já vivi, fique comigo até o final. Essa história vai te fazer refletir sobre coragem, limites e amor próprio de um jeito que talvez você nunca tenha visto antes. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu sempre soube que havia algo de errado na forma como meus pais me tratavam. Enquanto minha irmã, Laura, era celebrada por qualquer coisa mínima que fizesse, desde pintar um desenho torto até tirar notas medianas, eu cresci aprendendo a me encolher. Se tirasse boas notas, era obrigação. Se ajudasse em casa, ninguém via. Se tentasse conversar, era como falar com uma parede. Com o tempo, percebi que, dentro daquela casa em Campinas, eu era apenas uma sombra inconveniente no canto do quadro perfeito que meus pais achavam que tinham. Mesmo assim, nunca imaginei que a maior humilhação da minha vida aconteceria justamente no dia em que eu mais tentei ser discreta, o casamento da Laura. Eu tinha ido apenas porque minha consciência insistia que seria feio faltar, ainda que meu coração gritasse para eu não ir. Os convites tinham sido distribuídos como se eu fosse uma conhecida distante, e tudo sobre aquele evento parecia ter sido planejado para reforçar que eu não fazia parte de nada. Quando cheguei ao salão, vi todo mundo correndo para ajudar minha irmã com detalhes bobos, prender o véu, ajustar a maquiagem, arrumar a barra do vestido. Ninguém sequer notou minha presença. Sentei-me no canto, tentando me convencer de que, pelo menos, seria só mais um dia em que eu seria ignorada. Mas eu estava enganada. Eles não planejavam apenas me ignorar. Eles queriam me expor. O jantar foi servido tarde da noite. Eu não tinha sido chamada para nenhuma foto, nenhum brinde, nenhum momento especial. Apenas assisti a tudo como uma estranha. Foi então que meu pai veio até mim, carregando um prato na mão. Ele se inclinou, sorriu de um jeito que nunca foi para mim e disse: "Fizemos um prato especial para você." Quando olhei, senti meu estômago revirar. Não eram só sobras de comida, eram restos mastigados, ossos, pedaços que alguém claramente empurrou de lado. Era um prato de lixo. E eles sabiam. Minha irmã, que estava próxima, levantou a voz de propósito, para que todas as mesas ao redor escutassem: "Mana, come tudo, tá?" Fizemos com carinho. As risadas começaram devagar, depois viraram gargalhadas. Convidados, primos, madrinhas, até o noivo dela riu. Eu fiquei paralisada, sentindo o rosto arder, o coração disparar, minhas mãos tremendo de tanta vergonha. Mas alguém percebeu, e não era alguém que eu esperava. O pai do noivo, seu Alberto, levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. Seu olhar parecia fogo. Ele caminhou até a nossa mesa, encarou meus pais, minha irmã e até o próprio filho e gritou: "Vocês estão loucos de tratarem ela assim? Isso aqui é uma crueldade. Um absurdo. Este casamento está encerrado agora." O salão inteiro silenciou. Meu pai tentou argumentar, minha mãe murmurava desculpas esfarrapadas, Laura choramingava bancando a vítima, e o noivo, bem, ele não disse nada. Apenas baixou a cabeça, envergonhado por ter rido. Eu ainda não sabia, mas aquele momento seria o ponto de virada da minha vida. Porque quem estendeu a mão para mim naquele dia não foi minha família, e sim o homem que, até então, era apenas o pai do noivo. E foi justamente ele quem me ajudou a reconstruir tudo que me tiraram. Mas essa parte, só começa agora. Quando o silêncio tomou o salão, senti como se todos os olhares tivessem peso. Era como se o mundo tivesse parado por alguns segundos, e eu estivesse congelada no meio de uma cena que não fazia sentido. Meu pai, vermelho de irritação,
Tentava balbuciar algo como "não foi isso que pareceu", mas ninguém ali acreditaria naquela desculpa esfarrapada. Minha mãe apertava as mãos, nervosa, como se estivesse preocupada apenas com a reputação deles. Laura, então, chorava dramaticamente, dizendo que tudo era um mal-entendido. Mas o pai do noivo não recuava. Mal-entendido porcaria nenhuma. Ele explodiu. Vocês humilharam uma pessoa aqui. Isso é baixo, cruel, é desumano. Aquela frase ecoou tão fundo que eu senti meu peito afrouxar por um instante. Era a primeira vez que alguém, além de mim, reconhecia que eu estava sendo maltratada. Seu Alberto se virou para mim, e pela primeira vez vi compaixão em seus olhos. Filha, você está bem? Ele perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo me chamar assim. Balancei a cabeça, incapaz de responder. Minha garganta parecia fechada. Eu queria desaparecer dali. Vamos sair daqui, ele disse firme. Você não merece isso. Laura começou a gritar, acusando o próprio sogro de arruinar o casamento. Seu noivo, Marcelo, permaneceu mudo. Nem tentou defendê-la, nem tentou me defender. Apenas ficou ali, encolhido, como se não tivesse tomado parte na crueldade inicial. Seu Alberto me ofereceu o braço, mas hesitei. Não queria parecer fraca. Ele percebeu e apenas afirmou: não é fraqueza aceitar ajuda. Fraqueza é fazer o que eles fizeram. Algo dentro de mim cedeu. Deixei que ele me guiasse para fora do salão. As pessoas nos seguiam com os olhos, algumas chocadas, outras claramente entretidas. Era como se eu fosse uma peça exótica em exposição. O ar fresco do estacionamento bateu no meu rosto e senti as lágrimas caírem sem aviso. Não eram apenas de humilhação, mas de exaustão acumulada por anos. Entre no carro, ele disse gentilmente. Vou te levar para casa. Não, respondi, enxugando o rosto. Eu não quero voltar para lá. Eles vão fazer parecer que a culpa é minha. Sempre fazem. A preocupação dele se intensificou. Então venha comigo. Pelo menos até você se acalmar. Minha esposa vai gostar de te conhecer. Ela é uma mulher boa, humilde, dessas que enxergam o coração das pessoas. Essa oferta inesperada me pegou desprevenida. Eu era acostumada a ver portas se fechando, não se abrindo. Mesmo assim, o medo apertava meu peito. Eu não quero incomodar. Incomodar? Ele riu, balançando a cabeça. Se tem alguém incomodando alguém, são eles. Vamos. Você precisa de um lugar seguro para respirar. Acabei entrando no carro. Estava com o vestido amarrotado, maquiagem borrada e o coração em frangalhos. No caminho, ele não disse nada, e aquele silêncio, pela primeira vez, não pesava. Era acolhedor. Quando chegamos à casa dele, em um bairro tranquilo de Valinhos, Dona Helena, sua esposa, veio até o portão. Ela usava um vestido simples e o cabelo preso, mas seus olhos tinham uma doçura tão rara que senti minhas pernas fraquejarem. Seu Alberto explicou rapidamente o que tinha acontecido, sem entrar em detalhes humilhantes. Ela levou a mão à boca, chocada. Meu Deus, menina, venha aqui. E me puxou para um abraço materno que eu nunca recebi da minha própria mãe. Eu desabei de vez. Dona Helena me conduziu para dentro, me deu toalhas, água, e preparou um chá. Seu Alberto continuou revoltado, andando pela sala como um leão enjaulado. Aquele casamento acabou ali mesmo, ele disse. E se depender de mim, meu filho vai entender o tamanho do erro que cometeu. Eu fiquei quieta, observando os dois. Nunca imaginei ter um fiapo de proteção vindo de estranhos, muito menos no dia mais vergonhoso da minha vida. Dona Helena tocou minha mão. Você não vai voltar para aquela casa hoje. Nem nos próximos dias. Aqui você está segura. Ela falava com tanta convicção que pela primeira vez em anos senti que talvez eu não precisasse suportar tudo sozinha. E foi assim que, naquela noite quebrada, encontrei um inesperado abrigo, não apenas físico, mas emocional. Um lugar onde eu era vista. Onde eu era ouvida.
onde, pela primeira vez, alguém acreditava que eu merecia respeito. Eu só não sabia que aquela era apenas a primeira peça de uma grande mudança que estava prestes a acontecer na minha vida, e, principalmente, na vida daqueles que me humilharam. Acordei no dia seguinte com uma sensação estranha, como se estivesse vivendo outra vida. O quarto de hóspedes da casa do seu Alberto e da dona Helena era simples, mas acolhedor. A luz suave entrava pela janela, e pela primeira vez em anos eu senti que não precisava acordar pisando em ovos, temendo o humor dos meus pais ou a implicância da minha irmã. Quando desci para a cozinha, encontrei dona Helena preparando café. O aroma de pão fresco encheu o ambiente, e aquilo me trouxe uma paz tão inesperada que meu peito até doeu. Bom dia, minha filha, ela disse com uma naturalidade que me desarmou por completo. Bom dia, respondi, meio sem jeito. Obrigada por tudo. Eu realmente não queria incomodar. Ela pousou as mãos nos meus ombros, olhando profundamente nos meus olhos. Você passou por uma crueldade. A única coisa errada aqui é o que fizeram com você. E você não está incomodando. Deixe-nos cuidar um pouco de você. Seu Alberto apareceu, ainda revoltado, como se tivesse passado a noite inteira remoendo o acontecido. Já decidi que vou conversar com o Marcelo, ele anunciou. Ele precisa entender o que fez. E seus pais e sua irmã, esses vão aprender do pior jeito possível que o mundo não gira em torno das manias e caprichos deles. Meu estômago revirou. Por favor, não faça nada por mim. Eles sempre dão um jeito de me culpar. Eu cresci ouvindo que eu era exagerada, dramática, ingrata. Você não é nada disso, ele respondeu firme. Eu vi o que vi. E qualquer pessoa de caráter teria visto a mesma coisa. Agora, eles vão lidar com as consequências. Um silêncio se instalou. Eu estava dividida entre o medo e o alívio. Dona Helena me serviu um pão quente, com manteiga derretendo. E o que você pretende fazer agora? Ela perguntou gentilmente. A verdade é que eu não sabia. Minha vida nunca tinha sido realmente minha. Eu tinha 23 anos e nunca tinha tido liberdade para tomar decisões sem ouvir críticas, deboches ou chantagens emocionais. Acho que preciso começar de algum lugar. Conseguir um emprego, talvez. O que você fazia antes? Seu Alberto perguntou. Eu trabalho como auxiliar administrativa, mas minha irmã sempre usava meus horários para me mandar resolver problemas dela. Meus pais também. Eles diziam que eu tinha mais disponibilidade. Dona Helena estreitou os olhos. Então eles viviam às suas custas, é isso? Engoli seco. Era pior do que isso, mas eu nunca tinha tido coragem de admitir. Eles ficavam com parte do meu salário, respondi baixinho. Diziam que era para ajudar nas contas da casa. Mas, na verdade, era para sustentar os caprichos da Laura. Ela nunca trabalhou, meus pais diziam que ela era delicada demais para essas coisas. Seu Alberto arregalou os olhos, indignado. Isso é exploração. Ele exclamou. Você estava sustentando aquela menina mimada? Concordei, sentindo vergonha pela primeira vez não por mim, mas pelo quanto eu tinha deixado aquilo acontecer. Eles sempre me fizeram acreditar que era minha obrigação. Ele respirou fundo, se contendo. Pois bem, a partir de hoje, isso acaba. Dona Helena sorriu com ternura. Você vai recomeçar. E nós vamos te ajudar. Aquela promessa, tão simples, significou mais para mim do que qualquer palavra que meus pais já tinham dito. Pouco depois, o celular começou a vibrar sem parar. Eram dezenas de mensagens no grupo da família e chamadas perdidas. Eu hesitei antes de olhar. Quando finalmente abri, encontrei uma enxurrada de acusações. Mãe, você destruiu o casamento da sua irmã. Pai, o que você fez foi uma vergonha para todos nós. Laura, você sempre foi invejosa. Não aguenta me ver feliz. Pai, volte agora para casa e resolva isso. Minhas mãos começaram a tremer. Dona Helena percebeu e tirou o celular das minhas mãos com delicadeza. Eles não vão colocar a culpa em você desta vez, disse firme.
você não vai voltar para aquela casa. Seu Alberto completou, até porque, mesmo se quisesse, não deixaria. Eles não têm mais controle sobre você. Ele respirou fundo, encarando a parede como se falasse mais para si mesmo do que para mim, e eu ainda vou ter uma conversa muito séria com eles. Meu coração pulou. O medo era inevitável, mas pela primeira vez havia também outra coisa, esperança. Ainda assim, eu não fazia ideia de que, enquanto eu tentava entender o que seria da minha vida, algo muito maior e inesperado estava se preparando para acontecer, e que colocaria todo mundo, inclusive meus pais e minha irmã, frente a frente com a ruína que eles mesmos provocaram. Nos dias que se seguiram, a casa do seu Alberto e da dona Helena se tornou meu refúgio, mas também meu ponto de virada. A convivência com eles era tão diferente do caos emocional em que eu tinha crescido que, às vezes, eu não sabia como reagir. Cada gesto de cuidado parecia irreal. Cada palavra de apoio parecia um sonho. Me peguei diversas vezes chorando sozinha no quarto, tentando processar a avalanche de sentimentos que finalmente, pela primeira vez, tinham espaço para existir. Entretanto, a paz era constantemente interrompida pelas mensagens insistentes dos meus pais. Depois das acusações vieram as chantagens. Depois das chantagens vieram as tentativas de manipulação emocional. E quando perceberam que eu não responderia, partiram para o ataque público. Fizeram postagens nas redes sociais insinuando que eu era desequilibrada, invejosa e ingrata. Minha irmã escreveu um texto enorme, teatral, dizendo que eu arruinei o dia mais feliz da vida dela. Tudo isso chegava até mim através de prints que conhecidos mandavam. Mas, mesmo assim, decidi ignorar. Eu estava cansada de justificar minha dor para quem nunca quis entendê-la. Foi então que seu Alberto resolveu agir. Eles acham que podem controlar a narrativa, e ele disse indignado. Acham que podem distorcer tudo, como sempre fizeram. Mas agora, não vão conseguir. Por favor, não faça isso, pedi, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. Eu não quero guerra. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e respondeu: quando alguém passa a vida inteira te machucando, filha, a guerra já existe. A diferença é que agora você não está lutando sozinha. Naquela mesma tarde, ele saiu decidido. E, pela expressão no rosto, eu sabia que não adiantaria tentar impedi-lo. Mais tarde, Dona Helena me explicou que o marido estava indo direto à casa dos meus pais conversar como gente adulta. Mas a forma como ela disse gente adulta deixou claro que ele não esperava encontrar maturidade alguma lá. Eu passei horas ansiosa, andando pela sala. Quando finalmente ele voltou, estava pálido de raiva. Aquilo ali, ele começou, respirando fundo para não explodir. Aquilo não é família. São tiranos. Egoístas. Manipuladores. Meu coração acelerou. O que eles disseram? Disseram que você sempre foi um fardo. Que a Laura sempre mereceu mais. Que o que aconteceu no casamento foi uma brincadeira e que você exagerou. E o pior, disseram que você estava aqui só para arrancar algo de mim. Engoli seco. Doeu. Mas não surpreendeu. E o Marcelo? Perguntei. Covarde, ele respondeu na hora. Não teve coragem de assumir a própria crueldade. Disse que estava rindo por educação. Quase perdi a cabeça. O olhar dele queimava de revolta. Eu disse a eles que você não voltaria para aquela casa. E que, se continuassem perseguindo você, eu tomaria providências. Eles ficaram com medo, mas não o suficiente para entender o que realmente fizeram. Sentei-me no sofá, tentando processar tudo. A sensação de liberdade era estranha, quase incômoda, como se eu ainda esperasse ser punida por algum motivo inexistente. Filha, Dona Helena se aproximou e segurou minhas mãos. Você precisa olhar para frente agora. Precisa pensar no que quer construir. Nós estamos aqui para te apoiar, mas esse recomeço precisa vir de você. E foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, pensei no futuro como algo possível, e não apenas como uma continuação da sobrevivência. Nos dias seguintes, comecei a procurar emprego. Atualizei meu currículo.
revisei minhas experiências. Era estranho perceber que, apesar de tudo, eu tinha competências reais. Eu não era inútil que meus pais me fizeram acreditar que eu era. Seu Alberto insistiu em me ajudar a conseguir contatos. Ele era empresário do setor de logística, com uma rede ampla de conhecidos. Eu me senti desconfortável no início, achando que estaria tirando vantagem, mas ele sempre repetia: a única pessoa que tirou vantagem de você por anos foi sua família. Aceite o que é ajuda de verdade. Recebi convites para 2 entrevistas. Para alguém que tinha saído de casa sem nada, aquilo era gigantesco. Dona Helena até me ajudou a escolher roupa, ajustando detalhes com carinho quase maternal. Mas, enquanto minha vida parecia finalmente ganhar direção, a situação com minha família se agravava. Eles não estavam satisfeitos em apenas tentar me manipular. Agora queriam me destruir publicamente. Minha mãe começou a ligar para parentes distantes contando uma versão completamente distorcida dos fatos. Minha irmã fazia histórias dizendo que eu era instável e que precisava de tratamento. Meu pai enviou mensagens para meus possíveis empregadores, tentando manchar minha reputação. Quando descobri isso, minhas mãos formigaram de nervoso. Eles vão arruinar tudo, murmurei, sentindo o pânico subir. Seu Alberto ficou em silêncio por longos segundos, o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Não, filha, ele disse finalmente. Quem vai arruinar tudo, são eles mesmos. Havia algo no tom de voz dele, algo firme, calculado, decidido. Não era raiva impulsiva. Era certeza de alguém que sabia exatamente o que estava prestes a fazer. Naquela noite, enquanto eu olhava pela janela tentando conter a ansiedade, senti pela primeira vez que algo grande estava para acontecer. Algo que mudaria nossas vidas, inclusive a de meus pais e de Laura, de forma definitiva. E eu ainda não imaginava o quanto a queda deles seria profunda. A entrevista estava marcada para uma segunda-feira de manhã. Eu havia passado o fim de semana inteiro ensaiando respostas, ajustando detalhes do currículo e tentando controlar a ansiedade. Dona Helena, sempre atenciosa, preparou um café reforçado. Seu Alberto insistiu em me levar até a porta da empresa. Não precisa, falei, sem jeito. Precisa, sim, e ele respondeu, com um sorriso firme. Não é só por educação, é porque eu acredito em você. E você ainda está aprendendo a acreditar em si mesma. Aquele apoio mexia comigo de uma forma que eu nem conseguia explicar. Era uma sensação nova, estranha, mas boa. A entrevista correu melhor do que eu imaginava. Quando saí da sala, senti o coração leve, como se uma pequena chama de esperança estivesse acesa dentro de mim. Seu Alberto estava na recepção, esperando como se fosse a coisa mais normal do mundo. E então? Perguntou, ansioso. Acho que fui bem, respondi, ainda sem acreditar. Ele sorriu orgulhoso, como se o sucesso fosse dele também. Mas aquela sensação boa durou pouco. Quando chegamos em casa, havia um envelope na portaria com meu nome. O porteiro disse que um entregador havia deixado poucos minutos antes. Minha mão tremia quando abri. Lá dentro, encontrei cópias de documentos, impressões de prints, mensagens e até fotos antigas, todas recortadas e editadas de forma a me incriminar. Tinha até um texto assinado pelo meu pai, dizendo que eu era emocionalmente instável, irresponsável e um risco para qualquer ambiente de trabalho. Quase deixei o envelope cair. Dona Helena agarrou tudo na mesma hora. Isso é crime. Ela disse, indignada. Eles enlouqueceram de vez? Eles nunca foram muito diferentes disso, murmurei, sentindo a garganta fechar. Seu Alberto pegou o envelope e o examinou em silêncio. Seus olhos estavam estreitos, o maxilar rígido. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando controlar um furacão dentro do peito. Então é assim que eles querem jogar, ele disse finalmente. Pois muito bem. Eles escolheram a guerra certa. Tentei protestar, mas ele levantou a mão. Filha, isso não é sobre vingança. Isso é sobre impedir que destruam você. Eles ultrapassaram todos os limites. Agora, eu vou ultrapassar os deles, mas dentro da lei.
e foi exatamente o que ele fez. Na manhã seguinte, acordamos com a casa movimentada. Pilhas de papéis, pastas, documentos. Seu Alberto estava reunido com um advogado, um senhor sério, de fala calma, mas olhar afiado. Precisamos registrar tudo, explicou o advogado. Desde a humilhação no casamento até as tentativas de difamação. Isso é grave. Muito grave. Eu me senti pequena, perdida naquele mar de termos e possibilidades. Eu não quero que meus pais sejam presos, sussurrei, insegura. Não estamos falando de prisão, disse o advogado. Estamos falando de medidas protetivas, processos por danos morais e, principalmente, impedir que eles continuem interferindo na sua vida. Seu Alberto completou: eles precisam aprender que você não é mais a marionete deles. E, se for necessário passar por um tribunal, então será. As palavras dele tinham firmeza, mas também ternura. Era como se ele estivesse protegendo a própria filha. Enquanto tudo isso acontecia, minha irmã continuava se exibindo nas redes, fingindo ser vítima. Postava fotos chorando, com textos dramáticos sobre traição familiar. Marcelo, por sua vez, desapareceu. Imagino que estivesse fugindo do pai, ou da própria covardia. Doía saber que, mesmo depois de tudo, eles seguiam tentando inverter a história. Mas, naquele momento, uma parte de mim começou a entender que a opinião deles já não tinha mais peso sobre minha vida. Eu estava construindo algo novo, e isso os deixava desesperados. No decorrer da semana, comecei a trabalhar temporariamente como assistente em uma pequena transportadora indicada por um amigo de seu Alberto. Era uma vaga simples, mas eu estava grata. A sensação de ter algo que meus pais não poderiam tirar, era libertadora. Mas a calmaria durou pouco. Em uma sexta-feira à tarde, enquanto eu organizava planilhas, a recepcionista veio até mim, pálida. Tem uma pessoa querendo falar com você. Quando me virei, encontrei minha mãe na porta. Ela parecia menor do que eu lembrava, mas o olhar continuava o mesmo, acusador, manipulador, estratégico. Meu coração disparou. O que você está fazendo aqui? Perguntei, controlando a voz. Ela deu um passo à frente, como se tivesse direito sobre mim. Você precisa parar com isso, ela disse, sem cumprimentos. Precisa retirar aquela denúncia absurda. Olha o que está fazendo com sua família. Senti meu corpo gelar. Eu não fiz denúncia nenhuma. Ainda, ela rebateu. Mas seu Alberto está espalhando mentiras. Vai destruir a vida da gente. Christine, minha voz falhou, eles quase destruíram a minha vida inteira. Ela franziu os lábios. Você sempre exagera. Sempre cria drama. Nós só queremos te ajudar a voltar para casa, resolver isso e, eu não volto, cortei. A frase saiu firme, mais firme do que eu jamais tinha conseguido ser perto deles. Os olhos dela se arregalaram, como se eu tivesse cometido um crime ao afirmar que tinha vontade própria. Essa gente está te manipulando, ela acusou. O pai do Marcelo só quer se vingar da nossa família. Você é só um instrumento. Aquilo doeu. Não porque era verdade, mas porque ela realmente acreditava. Engoli seco e respondi: pela primeira vez eu estou em um lugar onde alguém me trata como ser humano. E, se isso é manipulação, então eu aceito. Ela abriu a boca para retrucar, mas um segurança da empresa se aproximou. A senhora precisa se retirar, e ele disse. Minha mãe saiu dizendo que eu iria me arrepender mais cedo ou mais tarde. Mas naquele dia, ao vê-la sendo escoltada para fora, percebi algo importante: o poder que eles tinham sobre mim estava ruindo. E eu não fazia ideia de que o golpe final ainda estava por vir, e que seria definitivo. Os dias seguintes ao confronto com minha mãe foram um redemoinho silencioso. Eu seguia trabalhando, tentando aprender o ritmo do novo emprego, enquanto seu Alberto e o advogado cuidavam da parte jurídica. Era estranho acordar toda manhã e sentir que o peso que sempre carreguei nas costas começava a diminuir, centímetro por centímetro. Mas justamente no momento em que a paz parecia finalmente se estabelecer, a tempestade chegou. Numa terça-feira nublada, recebi uma ligação do advogado de seu Alberto.
Ele me pediu para ir até o escritório o quanto antes. Minha respiração falhou. Pensei no pior, que meus pais tinham inventado mais alguma coisa, que Laura tinha causado algum escândalo, que a empresa onde eu estava trabalhando tinha recebido novas mentiras sobre mim. Quando cheguei, encontrei seu Alberto sentado, com uma expressão tensa que nunca tinha visto nele. O advogado ajeitou os óculos e me pediu para sentar. Antes de tudo, ele disse, quero que saiba que você não tem culpa de nada do que vou mostrar. Meu coração disparou. Ele abriu uma pasta com dezenas de documentos, extratos bancários, comprovantes de compras, mensagens trocadas entre Laura e meus pais, e-mails, recibos e planilhas. O que é isso? Perguntei, sentindo as mãos suarem. Seu Alberto respirou fundo antes de responder. Isso é a prova da vida que eles construíram às suas custas. Me aproximei, ainda sem entender. O advogado continuou, não estamos falando apenas de difamação. Estamos falando de desvio. De retenção ilegal de salário. De uso indevido de seus dados pessoais. Tudo isso foi feito enquanto você trabalhava e entregava parte do seu pagamento a eles acreditando que estava ajudando a família. Minha cabeça rodou. Ele prosseguiu, seus pais abriram 2 contas bancárias em seu nome quando você ainda era menor de idade. Durante anos, movimentaram esse dinheiro sem você saber. Usaram seu CPF para fazer compras, parcelamentos, até financiamentos. Também temos provas de que sua irmã acessava seu e-mail e apagava respostas de vagas de emprego para que você continuasse dependente deles. Meu corpo inteiro tremia. Eles roubaram de você, disse seu Alberto, com a voz grave. Roubaram anos da sua vida, do seu esforço. Transformaram você numa mão de obra gratuita, em uma serventia doméstica, e ainda acreditavam estar fazendo certo. Isso não pode ser verdade, sussurrei. Mas era. Documento após documento. Nome após nome. Assinaturas falsificadas. Senhas alteradas. Mensagens em que minha mãe e minha irmã riam da minha ingenuidade. Senti o chão sumir sob meus pés. Dona Helena, que tinha ido comigo, segurou minha mão enquanto eu processava. Eu não chorava. Não conseguia. Era como se meu corpo tivesse desligado todos os sentimentos ao mesmo tempo. Nós podemos seguir em 2 direções, explicou o advogado. Você pode denunciar tudo. E será grande. Vai repercutir. Vai machucar todos eles profundamente. Ou você pode registrar apenas uma parte disso e se afastar oficialmente, com medidas protetivas, impedindo qualquer contato. A escolha é sua. Fiquei em silêncio por longos minutos. Minha mente revisitava cada momento da minha vida, os anos de humilhação, as comparações, os limites que eu nunca pude ter, os sonhos que nunca pude tentar. A menina que eu fui, sempre calada, sempre culpada, sempre tentando fazer meus pais me amarem. Apoiada em uma mentira. Finalmente respirei fundo e respondi, eu não quero destruir a vida deles. Não quero vingança. Mas quero que parem. Quero que me deixem viver. Quero que nunca mais tenham acesso a mim, ao meu nome, ao meu dinheiro, à minha paz. E quero que arquivem tudo isso. Toquei nos documentos, para que, se eles tentarem me prejudicar novamente, nunca mais restem dúvidas de quem eles realmente são. O advogado concordou. Isso pode ser feito. Seu Alberto, com os olhos marejados, completou, e eu vou garantir pessoalmente que eles não cheguem nem perto de você de novo. A decisão foi tomada. Nos dias seguintes, medidas protetivas foram autorizadas. Meus pais receberam uma intimação proibindo qualquer contato comigo, ligações, mensagens, aproximação física, indiretas públicas. Laura também. Marcelo, o noivo covarde, tentou me mandar um pedido de desculpas, mas o próprio pai o impediu de se aproximar. E, pela primeira vez, eles não tinham poder para me obrigar a voltar. A repercussão dentro da família foi enorme. Alguns parentes me procuraram assustados, dizendo que não sabiam de nada. Outros criticaram meus pais abertamente. Laura sumiu das redes por algumas semanas. Minha mãe tentou me vitimizar em grupos de família,
mas logo descobriu que ninguém daria voz a ela enquanto houvesse medidas legais em vigor. Eu segui minha vida. Continuei no emprego temporário, e depois de 2 meses recebi uma proposta efetiva. Comprei minhas próprias coisas com meu próprio dinheiro, sem ninguém me arrancar nada. Aluguei um pequeno apartamento em Valinhos, próximo à casa de Alberto e Dona Helena, que se tornaram minha verdadeira referência de família. Eles me ajudaram com tudo, com os documentos, com a mudança, até com os móveis básicos. Mas, acima de tudo, me deram algo que eu nunca tive: pertencimento. No dia da mudança, Dona Helena me abraçou forte e disse: "Agora, você começa sua vida de verdade." E eu sabia que era verdade. Não houve reconciliação. Não houve conversa final. Não houve pedido de perdão. Meus pais e minha irmã continuaram sendo quem sempre foram, e eu, finalmente, deixei de ser quem eles me obrigaram a ser. A paz não veio de uma grande vingança dramática. Veio do silêncio. Da distância. Da liberdade. Hoje, quando olho para trás, percebo que a maior vitória não foi desmascará-los. Foi sobreviver a eles. E, principalmente, não permitir que eles me acompanhem no futuro que agora é só meu. Se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. Aproveite e inscreva-se para acompanhar todas as próximas histórias emocionantes que eu preparo com tanto carinho. E, claro, se você conhece alguém que também precisa ouvir essa mensagem de força, coragem e recomeço, compartilhe o vídeo. Você pode ajudar alguém mais do que imagina. Agora me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que a protagonista fez? Você acredita que ela tomou a decisão certa ao se afastar definitivamente da família tóxica? Vou adorar saber sua opinião. E não esqueça de deixar também a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa ir lá nos comentários e deixar um coração especial para você. Muito obrigada por acompanhar até o final. Sua participação é essencial para que nosso espaço continue crescendo e trazendo histórias que emocionam, inspiram e fazem refletir.